novamente deputado Olívio Quilumbo. Por favor, já identificou-se. Já identificou-se aqui e agora vamos novamente dar início. Então, gostaria que o deputado Quilumbo aqui identificasse o que é que não é para aqui, para os painelistas e as pessoas que estão na rolagem. Olha, eu sou Olívio Fortunato Esperança Quilumbo, sou agora deputado da Assembleia Nacional, um cidadão emprestado à Assembleia Nacional, sou formado em Ciência Política pela Universidade Agostinho Neto, no caso Faculdade de Ciências Sociais, sou professor de profissão, portanto, funcionário do Ministério da Educação, colocado no magistério primário, no magistério Mútuo Iaquevela, onde fui professor, ainda sou, agora emprestado à Assembleia Nacional, de História e Prática de História. Muito bem. E também professor da Universidade Oscar Ribas, onde estive até o ano passado a dar instituições e políticas na União Africana. Ok, muito bem. Pronto, então vamos começar. A primeira questão vem logo sobre a manifestação de ontem. Vimos ontem o grupo parlamentar, ou então os deputados da oposição, não é? Os partidos na oposição, ontem fizeram uma marcha contra a fome e a pobreza e contra, vamos dizer, o Estado de Direito e Democrático em Angola. Gostaria aqui que o digníssimo deputado nos diria, então, do porquê desta marcha, realmente, do porquê dessa marcha e como aconteceu e porquê que só agora decidiram, então, em sair às ruas devido a essa situação que assola o nosso país já há bastante tempo. Não é, a fome não é, digamos, uma coisa nova, mas é uma coisa antiga e agora decidiram mesmo saírem às ruas e reclamarem. Obrigado. Olha, primeiro, enquanto representantes do povo, ou dos cidadãos angolanos, melhor, temos a obrigação de defender o interesse público. E temos feito denúncias várias sobre a situação da fome e da pobreza, em declarações políticas trimestrais, pelo presidente do grupo parlamentar. Temos feito diagnóstico pelo país nas nossas jornadas parlamentares, jornadas nas comunidades, jornadas provinciais, em que desdobramos pelo país, pelas províncias, pelos municípios, pelas comunas. E neste desdobramento temos constatado o país real. Por um lado, por outro lado, os deputados do grupo parlamentar da UNITA têm a missão de, enquanto intérpretes da política da FPU, que é a Frente Patriótica Unida, que é uma plataforma eleitoral criada em 2022, em que o grupo parlamentar, a UNITA, partido político, abriu 30% das suas listas para colocar o Bloco Democrático, agora já partido político, e sempre foi um partido político, porque em ciência política o mais importante são as ideias, e o processo sempre foi um partido político, e pessoas ligadas à sociedade civil, como é o meu caso. E a fome e a pobreza são dos maiores problemas desse país. E uma das maiores vitórias do MPLA, enquanto regime autocrático, é transformar a pobreza em cultura. Infelizmente, a pobreza em Angola já é cultura. Por quê? Porque temos 5 gerações de pobres. Pai que lutou pela independência, pobre. Filho que nasceu antes da independência, pobre. Neto que nasceu depois da independência, pobre. Bisneto que nasceu depois da paz, pobre. Estamos a falar de 5, ou neto e bisnetos. Estamos a falar de 4 ou 5 gerações de pobres. Portanto, a pobreza, na nossa realidade, é interpretada como uma estratégia de manutenção do poder. Do ponto de vista natural, estamos a falar aqui de geografia, Angola faz parte da lista, ou seja, não existem no mundo 10 países como Angola. Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista natural, do ponto de vista demográfico, não existem 10 países como Angola. Aliás, todos que existem são potência. Estou aqui a falar de um país com terras aráveis, com mar,
água em abundância, população, extensão territorial, uma diversidade populacional, uma biodiversidade única no mundo, não é um país para ser pobre, ou talhar para ser pobre. Isso do ponto de vista material. Se quisermos ir do ponto de vista daquilo que dizem os cristãos, isso do ponto de vista material. Se quisermos ir do ponto de vista daquilo que dizem, também não é vontade de Deus que um país abençoado como Angola seja pobre. Não. Estes recursos são bênçãos divinas. E, portanto, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, sei lá, Angola não é um país tal para ser pobre. Portanto, a pobreza é uma imposição de um grupo que governa, que por via da pobreza consegue controlar as pessoas e manter o poder político. Dito de outro modo, a pobreza é uma estratégia de manutenção do poder político. Isso, quem quiser depois pode pegar os livros, pode estudar, estão aí escritos. Dito de outro modo ainda, há uma obra interessante, A Dor do Século, onde traz exemplo como Benito Mussolini, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Adolf Hitler, usaram a pobreza para dominar. É o caso da Angola. E digo isso sem sombra de dúvidas. Ora, as denúncias que nós temos feito nos últimos tempos levam-nos a fazer uma incursão política para a criação de uma massa social com capital político para pressionar. E, portanto, esta marcha representa o início de um processo que deverá envolver os angolanos, todos aqueles angolanos preocupados com este país, filhos desta Angola, dentro e fora dela, deverão fazer parte desta empreitada de pressão, criando uma massa social, como disse, reitero, com capital político transformador. Então, nós somos movidos por isso. E entendemos nós que é urgente começar a colocar fim à pobreza e desmaterializar o ponto de vista cultural. A pobreza não pode ser uma cultura em Angola. Infelizmente, ela transformou a pobreza em cultura. Ok. Muito bem, digníssimo. Merece aplauso. Digníssimo. Quando é que, mais ou menos, podemos dizer, o nosso país, vamos ver investimento e potencialização nos setores agrícolas e pecuários? Olha, meu caro, pesqueiros e pronto, né? Infelizmente, eu tenho aqui o Orçamento Geral do Estado, ainda bem que falou sobre isso. Uhum. Deixa-me lhe dizer que, desde a Angola independente, nunca o Orçamento Geral do Estado de Angola colocou à disposição dos angolanos 3% do OGE para a agricultura. Ou seja, a agricultura tem sido o parente pobre do Orçamento Geral do Estado. Nunca se chegou a 3%. Ou seja, nunca o Orçamento Geral do Estado da Angola chegou a 3% para a agricultura, mesmo existindo condições naturais para o efeito. A pergunta é, por que é que este governo, ou o governo, sim, este governo, que é o governo de MPLA, infelizmente em Angola só temos um governo, nunca tivemos outro, nunca se dignou dar a devida atenção e o orçamento aceitável para o setor que, do ponto de vista prático, representa maior número de empregos, que é o setor da agricultura, silvicultura, pesca e floresta. Portanto, para uns é agricultura, floresta e pesca, tecnicamente é agricultura, silvicultura, pesca e caça. Este setor, no Orçamento Geral do Estado, representa 1,91%. Ou seja, é um parente pobre do Orçamento Geral do Estado. E a nossa realidade objetiva diz que, para avançarmos do ponto de vista da agricultura, precisamos de dinheiro, precisamos de investimento público, por um lado, e precisamos que se crie um ambiente interno, estamos a falar micro e macroeconômico, capaz de atrair investimento externo, direto, e diminuir a pressão desse setor sobre o Estado, portanto, sobre as finanças públicas.
fazer dele um setor atrator de investimento externo e transformador deste investimento para criar efeito multiplicador. A nossa agricultura tem uma divisão triste e até criminosa, se podemos considerar. E, infelizmente, o mundo todo, mais de 70% salvo o meu entendimento daquilo que é a produção agrícola é agricultura familiar. E Angola está na ordem dos quase 90% da agricultura familiar. A agricultura mecanizada representa pouco menos de 3%, salvo melhor entendimento. Se pouco menos de 3% representa a agricultura mecanizada, então há que se inverter o foco do investimento. O ano passado, nós descobrimos no Orçamento Geral do Estado que havia mais investimento no órgão, no Ministério da Agricultura, e não no setor, ou na função, melhor, que é a função agricultura. Porque notava-se que o órgão, o Ministério, tinha mais dinheiro, que eram praticamente gastos de investimento de consumo e não de capital. De capital tem que ser feito na função agricultura, que é investir no acesso aos créditos agrícolas, que são créditos feitos na base do amiguismo, na base da proximidade política, na base do clientelismo. Tínhamos que investir fortemente, se fosse no setor, na função, melhor, repito, na função agricultura, que é no acesso aos insumos agrícolas, no acesso, portanto, aos elementos ligados à mecanização da agricultura, para potenciá-la e fazer com que a agricultura familiar fosse esse motor que é dos outros estados. A fome e a pobreza estão diretamente ligadas ao fraco desenvolvimento agrícola. Ou seja, nós precisamos de agricultura mecanizada, que é aquela que é feita com a famosa agroindústria, com máquinas, no caso, estamos a falar aqui de tratores. Embora tivesse havido, nos primeiros anos do presidente João Lourenço, um olhar significativo para este setor e para a área mesmo da produção de tratores, mas nota-se que as pequenas cooperativas, que são elas que são em grande número, não têm acesso a esse espaço. Um outro grande problema é, de facto, há alguma produção, mas que ela não é escoada, porque não existe uma cadeia logística capaz de, por via das estradas e por via de meios rolantes, estamos a falar aqui rodoviários, ferroviários, para transportar este produto agrícola dos campos para os centros de venda e centros de consumo. Portanto, se existisse uma cadeia logística, este processo seria feito sem dificuldade nenhuma. Se voltarmos à era colonial, não é a minha era, é a dos meus pais, dos meus avós e dos meus tios, dizem-nos que, na era colonial, o colono português fazia uma incursão 3 vezes ao ano aos espaços de grande produção agrícola. Que tipo de incursão era essa? Abrir os caminhos, que é para poder ter acesso aos espaços, comprar os produtos e levar aos centros de venda, que são os centros de consumo e de transformação. O outro elemento a realçar aqui é que nós invertemos ou desfizemos ou destruímos aquela cadeia de valor de produção, que é o produzir para consumo, produzir para comer, que é o produzir para transformar, que é o produzir que é para a indústria transformadora, e produzir para exportar, que é aquele produto que é aquela produção para exclusivamente exportar. Hoje nós temos um fenômeno em Angola do feijão-manteiga, produzido no sul do país, centro-sul do país, em que os nossos irmãos do Congo Democrático compram safras, vêm para aqui, vão para os campos agrícolas, pagam as safras e destroem a cadeia de produção, que é produzir para consumo, produzir para transformar e a sua produção para exportar. Com este dinheiro, os agricultores têm que atender à questão da fome e dos outros problemas. Portanto, há uma desestruturação da cadeia de valor no processo da agricultura, o que é mau para um país que tem terras aráveis, em número considerável, embora alguns especialistas dizem que nós temos também algumas terras ácidas, tem que fazer correção dos solos, e entendo eu, naquilo que vou ouvir dos especialistas, não é uma ciência nuclear fazer correção de solos, até porque ela é feita com um material que nós temos em abundância, que é o calcário,
que é uma matéria-prima fundamental para a produção de cimento. E, enfim, este é o país que temos, governado à medida de um grupo desinteressado com o crescimento, tampouco com o desenvolvimento desse país, que é o maior desafio da Angola de hoje. Ok. Digníssimo, podia nos responder sobre o significado da sigla FPU, essa plataforma e pronto, né? Como está de saúde, digamos, a própria FPU? A FPU está bem e recomenda-se, meu caro. É Frente Patriótica Unida, que é uma ampla frente de patriotas que em 2022 criaram uma lista de vitória eleitoral. Esta lista de vitória era composta por 3 partidos políticos dentro da lista da UNITA, que é a estrutura que congregou, ou se quisermos agregou, estes elementos, estas unidades políticas, onde também se juntaram pessoas ligadas à sociedade civil, como é o meu caso, e de outros mais. A Frente Patriótica Unida está de boa saúde, como disse, recomenda-se, e está na luta política para manter a sua influência no grupo parlamentar, que é a unidade política mais visível e um instrumento de luta dos 3 partidos, e particularmente da UNITA, enquanto órgão que congregou essa estrutura. Num regime autocrático como é o nosso, onde pouco ou nada se estuda sobre essas matérias, um regime em que a democracia é capturada pela forma como o regime desempenha a sua função política, precisamos falar sobre a Frente Patriótica ainda mais vezes, porque ela não é estudada, infelizmente, como deve ser estudada nas universidades angolanas, mas é estudada lá fora. E é preciso que o mundo perceba isso. A Frente Patriótica Unida, ou Frente Ampla, não é um fenômeno angolano, é um fenômeno mundial. Estamos a ver agora em Moçambique. É fruto de uma Frente Patriótica, Frente Unida, não é, que resultou na vitória de Mondlane, que é um facto irrefutável. Suana é fruto de uma Frente Patriótica Unida. Na Zâmbia, igualmente, no Senegal e na Venezuela. Portanto, é um fenômeno mundial, não é um fenômeno só da Angola. É uma estratégia política utilizada pelos partidos na oposição, repito, na oposição, não da oposição, na oposição, porque em democracia estar na oposição é uma questão transitória, que é concretizada por via da autoridade política nos Estados. Todos os Estados democráticos são aqueles que realizam alternância. A alternância deve ser percebida como o culurário da democracia, porque é o teste às instituições públicas dos Estados se são ou não capazes de obedecer a outras ordens de comando. Temos um país que desde 1975 é dirigido pelo MPLA, houve uma oposição militar de quase 30 anos, que terminou em 2002, conflito armado, feito pela UNITA, que fez oposição militar. De lá para cá, até tem feito oposição política no parlamento e evoluiu consideravelmente. É preciso assinalar isso. E aqui, desafio os especialistas em ciência política, sociologia política, a estudarem a evolução política da UNITA, enquanto partido político que fez oposição militar e hoje faz oposição política no parlamento, que obrigou o MPLA a afunilar o espaço de influência política deste ator fundamental em Angola e no continente, inclusive criar uma lei que não é democrática, nem na Coreia do Norte existe uma lei que acaba com partidos políticos, a afunilar os processos políticos usando as leis, impedindo que se criem coligações de facto. E, portanto, criou-se uma plataforma que não é uma coligação de facto, que é a Frente Patriótica Unida, porque as leis não permitem, porque se avançasse para os tribunais, de certeza que os tribunais não iriam
legalizar a Frente Patriótica Unida. Então se desvirtuaria um ideal ou um ideário político que objetivava desmobilizar o MPLA do poder. Portanto, temos o Bloco Democrático, um partido político com expressão em Angola, com 20 mil militantes, são os dados que tenho, e que faz do Bloco Democrático uma unidade política importante para a construção do espaço democrático que tem o MPLA, a UNITA, como os dois grandes motores da política angolana, que polarizam em grande medida o espaço político, e vão surgir outras forças políticas, agora ou para já, é uma unidade política interessante, importante, que congregam este mosaico da Frente Patriótica Unida. Temos a sociedade civil, que é uma unidade política heterogênea, não menos importante, dona da legitimidade nos países democráticos, mas fortemente atacada pela pobreza, sobretudo, que é uma arma que dilui em grande medida todas as iniciativas possíveis, imaginárias, contra a pobreza. Temos que lutar contra ações de progresso do cidadão comum, ações de progresso do cidadão empresário e de limitações de progresso dos cidadãos ilustres, como aqueles que compõem os órgãos de soberania. Portanto, nós temos novamente que redundar na pobreza, recuar a pobreza, como fator inibidor da criação do Estado avançado, do Estado democrático de direito e de um Estado maduro do ponto de vista democrático e político. Ok, muito bem. Deputado, vamos então à minha penúltima questão, para irmos para a última e assim os painelistas questionarem. Deputado, quais os trabalhos fundamentais dos deputados da oposição, não é? Isso digo todos, deputados da oposição têm feito, e não é? E o que é que têm feito sobre as condições da população ou do povo, uma vez que estão aí postos pelo povo? O que é que tem a dizer sobre essa situação? Meu caro, um partido político na oposição é uma unidade política de pressão política. Começa no parlamento e que termina no espaço mais amplo de ação política. Infelizmente, nós não somos uma democracia. Nós somos um país que pretende ser uma democracia, mas que está amarrada pela falta de vontade do MPLA em concretizar este ideário da humanidade, que é o facto das pessoas se exprimirem, terem o direito de ser eleitos e de eleger livremente os seus representantes. Portanto, em democracia, os partidos na oposição pressionam o executivo ou o governo a governar, no caso do governo, e a executar, no caso do executivo. Executar o quê? Políticas públicas que tenham como consequência a transformação da vida do cidadão por intermédio da ação política. Então, nós, na Assembleia Nacional da Angola, devíamos desempenhar esse papel. Não desempenhamos por conta do que eu já expliquei aqui agora. Mas fizemos de outra forma. Não temos uma maioria parlamentar capaz de, por via do voto, alterar o status quo que o MPLA introduziu na Assembleia. Mas conseguimos, ou seja, somos relevantes, muito relevantes, numa tentativa de alteração da Constituição, porque os números resultantes das eleições passadas não dão ao MPLA esta possibilidade. Mas, em política, o Parlamento é um órgão legislativo e tem uma função diferente e deve ter uma ação diferenciada do Executivo. O que pressupõe que todo indivíduo que está no Parlamento devia ter essa noção de quando o Executivo solicita ao Parlamento uma intervenção pública por via da criação de uma lei, o parlamentar deve dominar esta iniciativa, embora quem governa tem maior desdobramento de criação de leis, porque governa, e governar é um pouco também a criação de leis que facilitam
um regular funcionamento da sociedade por via da criação de dispositivos legais, mas no momento mais importante do Parlamento é a discussão do documento importante da República, que é o documento anual, que é o Orçamento Geral do Estado. E é ali onde eu quero, portanto, me fixar. Digo, quando um parlamentar desconhece, ou estuda pouco, ou estuda mal o Orçamento Geral do Estado, e dá voto positivo a esse Orçamento Geral do Estado, só porque é do seu partido, ou só porque é o partido que suporta o Executivo, em maioria no Parlamento, é seu, e ele se sente na obrigação de votar favoravelmente a esse orçamento, então estamos a fazer política. Estamos a fazer tudo menos política. Porque um parlamento racional, um parlamento coerente e um parlamento em bom sentido de Estado, com os poderes que lhe foram conferidos pelos cidadãos em ir os representar, jamais aprova o Orçamento Geral do Estado que dá 6% à saúde e 5% à educação. Jamais. Sobretudo com um nível de fatores que nós temos em Angola. País maioritariamente jovem no feminino, com problemas de pobreza e desemprego, os orçamentos gerais do Estado devem ter um pendor que atende ângulo, digamos, essa demanda populacional, estas demandas em termos de problemas, no caso, saúde, educação, justiça social e distributiva. Concluindo, o papel do Grupo Parlamentar da UNITA é pressionar, por via dos diagnósticos feitos nos estudos que faz sobre a situação econômica, social e política do país, feito por via das suas jornadas nas comunidades, parlamentares, provinciais e municipais. Advogamos, pressionamos e intermediamos a relação do poder executivo com o cidadão. Se fosse realmente uma democracia, faluíamos ainda das melhores formas, mas não somos, e somos dificultados pela falta de democraticidade desse país. Muito bem, merece aplauso, sim, senhora. Digníssimo deputado Silvio Quilombo, eu gostaria de, na visão... Olívio Quilombo. Olívio, desculpa. Na visão do deputado, não é? Gostaria que, pronto, né, nos dissesse aqui sobre a despartidarização do Estado e alteração da Constituição da República, eliminação do centralismo presidencial e a criação de instituições autónomas e soberanas. Na visão do deputado, o que é que tem a dizer sobre isso? Olha, é uma pergunta muito longa. Eu captei a despartidarização, captei a Constituição, captei, de outra forma, percebi o poder local. Eliminação do centralismo presidencial, criação de instituições autónomas e soberanas. Ok. Aqui temos a dizer o seguinte, é que, infelizmente, é na base desse centralismo que o regime do MPLA se mantém. Porque nós não partilhamos poder em Angola. O único espaço em que há uma partilha do espaço de decisão é no Parlamento. É o único espaço onde o Executivo vem sentar. O Parlamento tem várias formas de aproximar o Executivo ou chamar o Executivo à razão, por um lado, ou a um estado de prestação de conta, mas ele não vem, que seria por via das comissões parlamentares de inquérito, mas ele não vem. Não vem por quê? Porque a nossa Constituição atípica dá ao Presidente da República todos os poderes possíveis e imaginários. De tal maneira que o Presidente de Angola é mais poderoso que o Presidente de França, é mais poderoso que o Presidente dos Estados Unidos da América, inclusive. Porque ele faz tudo e mais alguma coisa que a Constituição lhe confere a titularidade do poder. Ele é titular do poder executivo, ou seja, em Angola o poder tem dono. E depois temos os auxiliares deste titular, que são meros auxiliares, passo o termo, meros auxiliares simples, que não têm poder de decisão nenhuma. Por mais competentes que demonstrassem ser,
não tem poder de decisão. O poder de decisão é do titular do Poder Executivo. É uma das questões que nós temos com alguma urgência eliminar na Constituição. Ora, este estado de centralismo dá ao Presidente da República todos os poderes para governar sozinho, mas também lhe dá o peso de assumir também sozinho o sucesso e insucesso da governação. E é isso que às vezes observamos com bastante preocupação, que muitos não percebem, políticos até experimentados não percebem isso. O Presidente da República de Angola é o culpado da fome, da pobreza, é culpado, porque ele é o titular do Poder Executivo. É o indivíduo que faz o orçamento com apoio dos auxiliares, mas ele é o responsável pelo orçamento. É o indivíduo que manda o orçamento para a Assembleia e obriga os seus parlamentares a aprovarem aquele orçamento, mau orçamento. É ele que faz despesas quase fiscais e extra-orçamentais. É ele que tem a titularidade do uso e abuso da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado, porque é uma lei. Portanto, o Presidente da República é a pessoa mais poderosa da Angola, que estes poderes estão na Constituição. E isto cria um conflito com um país com uma diversidade étnica, com uma diversidade populacional, ou racial, se quisermos, e uma diversidade cultural. Não é possível governar Angola desta forma. Esta forma de governação é a responsável pelo atraso do país. Nós somos obrigados a partilhar poderes. A Constituição de 2010 trouxe tanta coisa errada. Uma delas é a criação de 3 órgãos de soberania. Antes de 2010, o governo também é órgão de soberania. Tinha poderes de decisão. Hoje não tem. Hoje tem os tribunais capturados, instrumentalizados pelo poder político exercido pelo Presidente da República, tens a Assembleia capturada, instrumentalizada pelo poder político exercido pelo Presidente da República, que nomeia, embora ela seja eleita pelo Parlamento, mas é a pessoa indicada por ele para estar na lista de deputados, que depois vai ser sufragada em sede de eleições, se tiver vitória, é igualmente esta pessoa que exerce o poder do Presidente da Assembleia Nacional a mando de quem é titular do Poder Executivo. Portanto, este é o país que temos. Estou a responder 2 perguntas. Respondendo à terceira pergunta, como é que podemos sair desta situação? Nós temos que fazer uma alternância, de preferência democrática, por via de eleições, que não é impossível, é possível. Há exemplos no mundo de países que os regimes caíram via eleições, ou então por via de outras formas mais sofríveis e dolorosas, mas se significarem solução, terão que ser aplicadas para libertarmos o Estado deste estado de coisas e impostos pelo MPLA. O MPLA é o único regime autocrático no mundo que não partilha poder, que do Presidente da República até a última comissão de moradores, na última comuna de Angola, são todos do MPLA. Ok? Poderá haver um outro regime em que as pessoas também são desse espaço, mas essas pessoas, espaço político, digo partido, mas as pessoas partilham poder, são eleitas, não são nomeadas, exercem poder político, têm poder de decisão a partir desses espaços de base. Nós não temos isso em Angola. E a partir daqui, ou a partir deste ponto, podemos desenhar todos os cenários possíveis e imaginários. Não é possível desenvolver um país com essa diversidade cultural, essa diversidade étnica, essa diversidade racial, se quisermos, com um poder decidido a partir do Palácio da Colina do São José ao Dirico, ao Xongoroi, ao Puri, ao Catambore, sei lá. Não é possível, mas não é mesmo possível. Portanto, a forma como esse país é governado não está talhado para ser um país próspero. Não. Porque um indivíduo pensa o arroz no prato do último indivíduo da fronteira da Angola com a Namíbia, com o Congo e sei lá. Portanto, não é possível.
Agora, o que tem que acontecer é os indivíduos desses espaços que eu citei decidirem por si lá, no seu local. E este governo não está mesmo interessado em partilhar do poder por via das autarquias, de tal maneira que dizia que não avançamos para as autarquias porque não haviam condições infraestruturais nos espaços municipais para se implementar as autarquias e que tínhamos toda a necessidade de construir infraestruturas autárquicas. Não é aceitável, é a todo reprovável esta afirmação. Só pioraram a situação dobrando o número de municípios. Se com 164 não era possível, por inexistência de infraestruturas autárquicas ou econômicas e sociais, dobraram o número de municípios, hoje são 326, porque entenderam, na estratégia de manutenção do poder, criarem 3 ciclos eleitorais para a manobra eleitoral de 2027, aumentar o número de províncias para mais 3, portanto 21, e dobrar o número de municípios para mais 125. Portanto, as autarquias ficam mais uma vez adiadas. O sofrimento fica duplicado porque vai pesar sobre o Estado 21 províncias, 326 municípios que terão de ter governadores provinciais, administradores municipais, funcionários públicos. O orçamento de 2025 tem 40% a mais do seu total para cobrir pagamento de salários e funcionamento de mais 3 províncias e mais 126, portanto, municípios. É este o país que temos, governado à mercê do único indivíduo, que a Constituição dá super hiperpoderes, e governado à mercê de um partido político a reboque de um único indivíduo também. Obrigado, deputado. Já não mais roubar tempo, acho que tem pessoas aqui no painel que já querem questionar e pronto, vamos dar então a prioridade aqui aos painelistas. Como a única menina no painel de momento é aqui a nossa moderadora, que é a Imperatriz. Imperatriz, o microfone é seu, então faça a sua questão aqui no nosso digníssimo. Ok. Boa noite, senhor deputado Quilumba. Boa noite, aqui é o Olívio Quilumbo, sim senhora. Ok. Senhor deputado, eu gostaria de entender como é que está distribuído o número de integrantes da CNE, se este número a distribuição dos integrantes da CNE se está no regulamento ou nas regras da CNE, e se sim, né? Por que os outros partidos não têm integrantes, não têm representação na CNE? Pelo que eu entendi, acho que é só a UNITA e o MPLA. E por que os outros partidos não têm alguma representação na CNE? E por que os que têm representação, eles é que têm que ter a amabilidade de darem ou disponibilizarem dos seus integrantes que está estipulado se estiver estipulado no regulamento, para o resto dos partidos que não têm representatividade? Essa é a minha questão. Ou melhor, para compreender. Muito obrigado pela questão. Eu acho que há uma parte em que falou CNE 2 vezes. Creio que queria associar a composição da CNE de Angola. CNE. Estou a desconfiar que é com os parâmetros da SADC, se calhar é isso, mas vou tentar responder da seguinte forma. A Comissão Nacional Eleitoral, vulgo CNE, é o órgão responsável por organizar e realizar as eleições em Angola. É um órgão altamente relevante na realidade angolana. Não é um órgão relevante em Portugal, não é um órgão relevante no Brasil, tampouco nos Estados Unidos da América, mas é relevante em Angola e em alguns países africanos, porque este órgão
que o regime utiliza para definir o poder, para definir quem ganha. Quem diz quem ganhou e perdeu em Angola é a CNE. Por isso é que ela passa a ser relevante por causa da sua composição. O artigo 7º da Lei Orgânica sobre as Eleições, sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral, que é a Lei 1212, de 13 de abril, diz que composição da Comissão Nacional Eleitoral. O número 1 diz: a Comissão Nacional Eleitoral é composta por 17 membros, sendo a linha A um magistrado judicial que preside, ou que a preside melhor, oriundo de qualquer órgão escolhido na base de concurso curricular e designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, o qual suspende as funções judiciais após sua designação. Ao magistrado, que é a pessoa que tem a missão de presidir a CNE. Depois, 16 cidadãos designados pela Assembleia Nacional por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções sob proposta dos partidos políticos e coligação de partidos políticos com assento. Deixamos de ouvir. Deve receber uma chamada. (17) Tem o presidente, ficam 16. Quero saber como é que está esses. Olha, caiu. Caiu. Vamos ter É internet. Vamos ter a paciência, ainda volta. Sim. Para o comandante general em chefe, o Mr. Nádio. Meus parabéns, chefe. Obrigado aquilo que me toca, gentleman. Nossos parabéns, esse é um trabalho. Exatamente. Aqui está a se falar coisas concretas que o angolano deve ouvir. Todo biquíni furado tinha que estar aqui para ouvir e aprender. Aqui é mesmo esperarmos o digníssimo deputado e vir aqui, que é para podermos, não sei o que aconteceu. No telefone foi chamado. Está mesmo assim agora. Ele devia dar sobre VPN para estar protegido. E tiram mesmo do nada. Ele está assim, de que era bem ele saiu, ninguém sabe o que é. Mas vamos aguardar. Enquanto aguardamos, então, temos que deixar essa janela aí em aberto para ele subir, mas enquanto isso podemos também fazer um exercício e falarmos, se bem que hoje dormimos às 5 da manhã, tivemos ali, e acho que são todos painelistas aqui, o único que não estava presente é o Jorge, se não era só o Jorge que não teve presente. Eu também não estive. O gentleman também, são os dois, pronto, mas fomos até às 5 da manhã e aí a conversa foi sobre a manifestação, a marcha de ontem em Luanda. Portanto, é isso que vamos levar depois de acabarmos aqui então de falar ou de questionarmos o deputado, não é? Vamos avançar com esse subtema sobre a marcha e pronto, as futuras vindouras marchas se vão aparecer mais do gênero, porque em 3 dias que eles chamaram, pronunciaram-se sobre essa marcha contra a pobreza, não houve muita propaganda, foi 3 dias, quer dizer, em menos de 72 horas, foi o máximo, vimos ali uma moldura humana, que todo mundo gostaria que fosse assim sempre que houvesse manifestações, e ia-se ampliar, se bem que muitos não apareceram, não foram devido ao medo então dos gás lacrimogéneos e por aí fora que já tem acontecido, não é, quando há manifestações. Mas mesmo assim, houve muita aderência em 3 dias e é de louvar e parabenizar, podemos dizer, o trabalho da FPU, não é? Posso assim dizer, porque estavam lá representados os 3 que representam a FPU e vimos também bandeiras da Casa CE e da FNLA, que são partidos que mais ou menos, pronto, também colaboraram, mas não
ainda não assinaram pela plataforma FPU. Então, mano, é para verem a aderência e, portanto, olham na visão que está para vir, porque eu não estou a ver agora mesmo um partido como o Taleno vai abrir, que é a terceira via, e o povo vai votar no Mutaleno. Pode vir com boa de cantiga, é mentira. Não sei, daqui talvez a 10 anos vão começar a aceitar. Mas agora, O 2027... deputado já está na janelinha, Nacho. Ah, ok. Sim. Não tinha Eu acho reparado. que Então eu podias acho que- colocar logo aqui, coisa, que é para... Que é para quê? Pronto, o deputado está à Eu estava a vontade. responder, Pode só começar, a então. responder à Imperatriz, e senti-me interrompido, acho que o sinal caiu. Eu domino mal aqui quer dizer, não domino o TikTok. TikTok. Portanto, estou aqui a aprender hoje, estou a fazer uma aula de aprendizagem. Portanto, Imperatriz, concluindo, a composição da CNE é exclusiva aos partidos com assento parlamentar, os partidos que concorrem ao processo eleitoral e conseguem, portanto, um assento parlamentar ou vários assentos parlamentares, esses, em função do número de assentos, conseguem uma variável que lhes dá a possibilidade de comporem a CNE. Então, nós estamos diante de uma grande inconstitucionalidade, que estamos a 13, portanto, a eleição foi em 2022, 23, 24, o próximo ano é o terceiro ano depois das eleições, em que a composição da CNE não obedece o resultado das eleições de 2022, mas obedece o resultado das eleições de 2020 e 2017. Então, há toda uma necessidade de se conformar a este quadro legal. E, infelizmente, nós estamos com este problema do MPLA não aceitar os resultados fruto ou seja, a nova composição, fruto do resultado das eleições de 2022, que o fazem estar em pé de igualdade em termos de representação na CNE com o conjunto de partidos na oposição. O MPLA quer ter maioria na CNE, como se ter maioria parlamentar pressupõe ter maioria na CNE, mas não é. E isto criou, naturalmente, este grande desarranjo, se podemos considerar político, criando mesmo uma crise política, e que nós vamos ter que levar isso até as últimas consequências. Porque se não nos entendermos na composição da CNE, não nos vamos entender em outros momentos. E é uma bela oportunidade de conformar a composição da CNE angolana aos princípios da Carta Africana sobre eleições de democracia e direitos humanos, bem como os princípios da SADC, onde a sociedade civil é elemento fundamental, se não mesmo o mais importante, dando apenas a possibilidade dos partidos políticos estarem representados com um elemento. É tudo, deputado. Eu acho que ele está tendo problemas da internet. Está sempre a cair. Caiu outra vez. Era a internet está fraca. Viu-se ali vi aí agora um. Quando fizeram o acerto, Mano Nacho, podias ter ensinado para entrar no VPN, assegurada a internet. Ele pouco domina, ele explicou aqui. Não, mas isso aqui não é domínio, isso é o problema da internet. Esse coisa, porque se a internet do deputado de Angola está assim, imagina do povo. Era a internet. Os deputados da UNITA já dominam isso. Não entendo. Notou que os deputados da UNITA já dominam isso. Eu não via cair porque tem já essa prática no quesito. Mas temos Angosat. Angosat. Oh, gentleman. Angosat venderam coisas aos russos. Angosat não está com os russos. Sim, os russos não queriam nos dar porque sabiam íamos vender a técnica no americano. Tem um então que já não desapareceu, um Angosat que já estão a desapareceu. vender serviços a nível de África. Tem um Angosat que já desapareceu, não sabemos onde é que foi parar. Depois fizemos o segundo.
Agora, o segundo é que não soubemos bem. Mas o primeiro desapareceu do lado do coisa. Lá no ar. Alguém pode nos dizer onde é que foi parado? Ou já apareceu? Não, o primeiro os americanos essa é uma boa pergunta para o deputado. Se calhar tem mais conhecimento, mais informação sobre isso. O primeiro, os americanos disseram que está lá mesmo. Os russos é que não têm vontade de meterem ele em abertura. Não. Está lá. Aquilo foi disparado. Desapareceu. Eu acho que não é uma questão de vontade, porque foi pago. Aquilo que se paga é um negócio, foi feito. Está aqui o dinheiro e nos fazem isto. Isso que aconteceu. Então, os dinheiros foram dita nível. O dinheiro do seguro, mano, gentilmente, que estava mais, era mais gordo, então era preciso ir buscar aquela parte. Estás a entender? Prontos. Está lá em Martes. Está lá em Martes, então. Há um bom alicate, mas vamos saber que esse Maria está a faturar com o dinheiro do primeiro satélite, tá vendo? Hein? Quando você fechar o segundo. É Misha. Sim. Sim. Isso não duvido. Alguém que não consegue trazer água e luz quer se iludir ao satélite. Isidro, boa noite, bem-vindo. Estamos aqui, o deputado caiu, estamos à espera que ele regresse. Acho que a internet do... Vocês perguntaram então quem é o deputado que ele caiu. Não entendo. Qual é a pergunta que vocês fizeram no deputado que ele vai cair? Não, é tecnologia, não é internet. Estamos a falar do nosso satélite que foi roubado lá no espaço, a Lagatunos também, lá no ar. Esse mambo de satélite é assim, não vale a pena discutir essas coisas. O MPLA arranjou forma de simplesmente chupar cumbu. Esses satélites, se calhar, não existem, nunca foram lançados, nunca houve nada disso, mano. Isso é uma burla mesmo só que foi cometida contra o povo e contra o dinheiro público. Alguém tem que pagar por isso. Por que que ninguém é responsabilizado? Assim mesmo só foi, perdeu e pronto. O povo também está num nível de educação tão básico que acham que tipo perdeu e acabou pronto. Não faça isso. Tem que ter mesmo um bom alicate. Roubam com consultoria. Acha que eles pulam todo que aparecem aqui que vem ensinar esses gajos a roubar. Quem mesmo ensinou bem o MPLA a roubar? A escola de corrupção do MPLA chama-se Brasil. As propinas, essa brincadeira aí de rebentar, tipo criar infraestrutura para depois sustentar infraestruturas com dinheiro público. Estás a ver? Essa Portugal e Brasil no Ministério das Finanças são eles que mandam em tudo. Das obras megalómanas, quem começou com essa brincadeira foi a Odebrecht. A Odebrecht mesmo falou com estes gajos, olha, essa brincadeira que você manda fazer, quanto maior for, você empurra aí de empresas, você vai lucrar para o resto da vida. São negócios para o resto da vida, estás a ver? E esses gajos sabem disso. Bem, o deputado ligou-me, agora que eu dei que é, ligou-me, diz que está a tentar e não está a conseguir subir. Mas são as perguntas que fazem. Não, até as perguntas, podemos dizer, estamos a... Não, ele respondeu qualquer coisa rígida aí, há pouco. Quando ele rígida? Não, estava não.
Não, é muito importante quando ele estava a dizer que era necessário remover o governo do poder, ou o MPLA do poder. Só ele mesmo fazer tudo por tudo para entrar, vamos lhe esperar, nós precisamos dele nos responder, Dredd. Mas Não, mas estava a você falar fazia sobre algo. isso. Quando isso acontece, vem escrito aqui algo para mim, eu como apresentador vejo. Não, mas isso não se trata de ti, Nacho. É para um puxão de orelha. Então, você acha que ele entra na live, ele só está sozinho? Tem também as pessoas que lhe orientam também, que também estão a ouvir tudo, se calhar alguma coisa. Não, ele ligou para mim agora, disse que ele está... Pode ligar, mano, pode ligar à vontade, não tem problema, pode ligar. Yeah. É assim, o Olívio tem que entrar, a internet não está assim tão podre que ele não vai conseguir entrar, como então? Tem que entrar mesmo. Vamos lhe esperar, Isidro, não tem problema, vamos fazer aqui um bate-lata, vamos lhe esperar. Vamos esperar até amanhã mesmo estamos aqui. Yeah. Vamos sim, senhor, aguardar mais um pouco aí o deputado, e não quer, vamos seguir. Nacho, então. mas o problema é a internet, porque a internet deu aqui que está fraca. É a internet ou ele teve alguma restrição? Não teve restrição. Beatriz, se ele como deputado, a internet está gata, imagina é o povo. Mas a tua, pelos vistos, deve estar muito boa. Não, ele também para subir custou um bocadinho. Você, Muteleno, você tem outro sistema e o deputado não domina. Ele já tá Eles não pagam consultoria preto, tá vendo? Eu sou preto, ele não me paga. Se ele me pagasse, estaria a mandar no mesmo canal. Diz lá então qual é o teu canal. Ao menos os que estão aí, o resto do pessoal também vai começar a usar o teu canal. Qual é o canal que tens? Os brasileiros mostram o canal e levam mal. Eu mesmo só não tenho mais nada para fazer para mostrar canal, minha irmã. Você me paga, eu vou te mostrar canal. Ai, meu Deus. Na live para fazer promoção desses serviços piratas. É muito amor envolvido. Boa noite, família boa. Tem que ser Wi-Fi. Tá vendo? Bem, tá aí, tá subindo. Não nada. Conseguiu. Chegou. Não, aqui coisa. Deputado, então, parece que não querem que tu sobe e respondes às questões. Vale a pena a nossa persistência de esperar. Eu quero saber, eu estou habituado a isto, isso é próprio. Ainda bem. E temos um deputado que é mesmo... Nós aqui, Olívio, falamos, vamos te esperar mesmo até amanhã de manhã, Dredd. Eu ouvi todas as conversas, eu ouvi tudo, só que eu não conseguiria entrar. Então tive que fazer aqui alguma manobra para poder, então, regressar. Eu estava a responder à Imperatriz. Ouvi ali que disseram que fizeram algumas perguntas rígidas que, se calhar, mereceram esse bloqueio. Não sei se é isto, mas enfim. Não, senão já não subia, não houve nada disso. Não, acho que é Olívio Quilombo. Sim, senhora. Isso aqui, tudo bem? Como é? Estou vivo, pai. Nunca mais, pá. Não me ligas, não me dás um toque, como então, grande? Tudo bem? Epá, é mesmo só a dinâmica que nos impede, mas estamos ligados. Eu acompanho o teu trabalho. Não, tá fixe, mano, tá fixe. A família está tudo calmo, né? Tá tudo bem. Estamos a resistir, contornando as impossibilidades, até um dia, enfim, chegarmos à Terra Prometida. Não, vai-se chegar, é só determinação, organização, chega-se lá. Bem-vindo a esse espaço, desculpa, eu não estava aqui no princípio e tinha mesmo compromisso de estar aqui logo a princípio. Bem-vindo a esse espaço, aproveito já também aqui dar o coisa aqui, as minhas boas-vindas. Estamos muito aqui obrigado. Para aprender também consigo, e para passar aqui as nossas preocupações. Fiquem à vontade, ainda temos algum tempo, porque tem um outro compromisso, mas vamos a isto. Ok, boa. Ok. Então, deputado, acabou de responder à Imperatriz? Já acabou? Sim. Eu acho que acabei de responder à Imperatriz e vamos a outra questão. Então, pronto, nesse momento eu vou dar aqui
o Mutaleno, que é o homem que entrou primeiro aqui nesta live, e posteriormente vamos seguir então por ordem alfabética. Ok. Mutaleno, tens a questão. Vamos embora. Deputado, como é que está aí? Eu estou aqui na luta, e você? Estou na paz. Eu acho que lembra-se de mim. Nós estivemos juntos o ano passado ali naquele shopping do Talatona e estávamos a abordar o caso daquela jovem que foi estrupada lá no Zango e trocamos algumas impressões e depois cada um foi. A pergunta para si, a pergunta para si é: como é que a gente vai fazer o ontem, o hoje e até 2027 unidos naquilo que são os quesitos pressões, porque é aquilo que definitivamente o pessoal não sabe, ou sabe, faz de conta que não presta atenção. A oposição é mesmo pressão. A oposição não pode. Nós temos falado, e eu tenho muito nisso radical mesmo. A oposição em qualquer parte do mundo não fica ali com vontade de tirar fotografia com a posição, não. A oposição, o trabalho dele é pressão para entrar na posição. E depois vai ter que fazer para se manter, ou então vai sentir a pressão também para sair. No teu ponto de vista, qual é o trabalho, porque você vem de nós, sociedade civil, qual é o trabalho que nós temos que fazer para manter essa sincronização e união para que, de forma diplomática, possa vir a acontecer? Mas se não vir a acontecer, o regime vai ter que passar para a oposição de forma mesmo radical. Ok. Bem, eu acho que, muito obrigado pela pergunta. Nós temos aqui duas questões que são interessantes. Primeiro, é assumirmos que nós somos uma democracia e, não sendo uma democracia, não vamos lutar como democratas. Embora os democratas devam exercer o seu papel democrata ou democrático para fazer cumprir este princípio universal. Então, nós temos armas em democracia para derrubar um regime. Aqui, internamente, nós temos o parlamento como uma arma. É muito mal interpretado pelas pessoas, sobretudo por pensarem que assumir uma posição no parlamento é ter acesso a um espaço de realização. Também não é mentira. É ter acesso à distribuição de riqueza. É verdade, é verdade. É uma das formas de acesso à riqueza. A forma mais direta de cada cidadão no Estado ter acesso à riqueza é por via da boa governação, é por via do investimento público feito pelo Estado, por via das políticas públicas. Quando o bem comum é alcançado, quando nós temos acesso à energia, água potável, estradas, saúde, educação, habitação, etc., etc., nós estamos a usufruir da distribuição de riqueza por via da consolidação do bem comum. Pressão, sim, pressão no parlamento com as armas que temos. Agora, há dois elementos fundamentais. No exercício das eleições, ou no espaço entre as eleições e o exercício da legislatura, o cidadão não está exonerado da sua função. É preciso que se faça pressão em outros espaços. Na rua, por exemplo, ali onde vocês estão, tem feito um trabalho interessante, que é denunciar, aproveitar a presença do executivo angolano ali para denunciar, manifestando, fazer lobby nos espaços de influência diplomática e política, levar o assunto da Angola naqueles órgãos de decisão, que é fundamental, porque esses espaços, quando atingimos um nível de pressão, como, por exemplo, do Moçambique, por exemplo, que é o extremo, que é um espaço onde, infelizmente, não vamos chegar, quem queremos ter, não. Sobretudo, se o regime continuar a ser, o que está a ser agora, inflexível, não maleável, que não recua, o que aconteceu em Moçambique pode acontecer em qualquer outro regime. E o governo e Angola não está distante disso. Então, eu acho que o vosso trabalho lá na diáspora é levar o assunto da Angola na língua daquela sociedade, usar os códigos de acesso naquele espaço para levar o assunto da Angola. Só assim que nós conseguimos internacionalizar o nosso assunto, conseguimos envergonhar, inclusive, os espaços ou os atores daquele espaço internacional que usufruem com o estado de coisa da Angola. Porque eu preciso dizer que o estado de situação econômica, de degradação econômica e social da Angola, há quem lá fora ganha com isso. Ok? E, portanto,
é preciso termos essa coragem. Nós, enquanto parlamentares, assumimos que temos uma certa impossibilidade, mas não podemos deixar de lutar, porque em política é um espaço vazio. Sendo que no espaço vazio, vamos ocupar esse espaço, vamos usar os meios que temos para, em conjunto, melhorarmos a sinergia, o espaço de manobra, e conseguirmos mobilizar, sobretudo mobilizar, e criar aquilo que eu disse no princípio, uma massa social com capital político transformador. Alô? Internet. Não, eu estou a ouvir bem. Então pode falar à vontade. Alguma coisa aconteceu? Pois, é aquilo que eu disse. Já acabou a Não, abordagem. eu já terminei. Ah, ok. Já terminei. Pronto, vamos dar aí então, vamos dar espaço aí ao mano, é o Jorge Batista, ao Santos. Santos, faz favor. Boa noite, deputado Olívio. Boa noite, obrigado. Ok. Aqui em Angola Santos. A minha preocupação é o seguinte. Pelos que estou aqui a compreender e pelo que tenho vindo a acompanhar, Angola, a população angolana está a ser levada num suicídio coletivo alimentar nas calmas, e que isso nas barbas de todos nós. Eu já não estou há um bom tempo em Angola, mas já deixei este problema das pessoas comerem nos contentores, coisa que mesmo em tempo de guerra nunca aconteceu. Tivemos as maiores preocupações, mas menos irmos comer nos contentores. Isso já estamos a ir num problema muito mais a fundo. O que é que se pode fazer de imediato? Porque a fome não espera. O que é que se pode fazer de imediato para podermos sair deste tipo de problemas? Olha, em política, ações imediatas, elas existem, mas para alguns casos específicos. Por exemplo, mesmo que exista uma política imediata agora, era a ação política, era a decisão política, mas a sua ação e exercício levaria algum tempo. A questão da fome pode ser resolvida com o Orçamento Geral do Estado, que é o documento reitor da economia e finança angolana, direcionado para aí. Por que nós temos fome e pobreza em Angola? Porque os recursos públicos são desviados para interesses privados. Eu vou me recordar só, Angola voltou a entrar na lista do GAFI. O GAFI, vocês estão na diáspora, sabem que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que é uma organização internacional criada nos anos 80, em que participa todos os países do mundo para fiscalizar o cumprimento legal das finanças do mundo, principalmente sobre o branqueamento de capitais, são os tais crimes econômicos e financeiros dos políticos, ricos e outros, bem como pessoas posicionadas na sociedade. Sem esquecer o financiamento, portanto, do terrorismo internacional. Se lembram, em 2010, Angola entrou na lista do GAFI, na lista negra do GAFI, por causa daquele envolvimento de pessoas do executivo angolano com o Hezbollah. Nesta altura, uma das formas de influenciarmos, já que Angola vai para a lista cinzenta do GAFI, é aquela lista que o mundo todo conhece, que os países que estão aí são aqueles países que recuaram do ponto de vista da transparência, do controle financeiro, avançaram para questões de financiamento do terrorismo, de acesso a fundos públicos e privados, a espaços que o mundo condena. É preciso levarmos esse assunto a sério. Vocês estão num espaço de influência internacional, Inglaterra, Portugal, França, criarem no espaço público debate sobre isso. Uma das grandes consequências de países que estão nessa lista é não atrair investimento externo. Por exemplo,
Vende-se aqui em Angola, que Angola está a atrair investimento externo. Vocês estão aí, dizer aos Estados, em debates públicos, em manifestações públicas, em espaços fechados de lobby, o que é que significa isso? É que o que pode acontecer primeiro, é que a diversificação da economia fica adiada. E se adia a diversificação da economia, que também ainda nem começou, está-se a adiar o problema da resolução da pobreza. Essa questão do corredor do Lubito é uma verdadeira farsa. Com esta colocação da Angola na lista do Gafi, nenhum país sério quer investir num Estado que está nessa lista, porque é uma característica que afasta o investimento externo. E o investimento é uma coisa que tem diálogo entre si. Se os investidores se apercebem que este país está naquela lista, eles recuam automaticamente. E, portanto, é preciso levar ao conhecimento internacional que Angola está na lista do Gafi é mau. E isso pressiona o governo, porque corrupção e MPLA não há diferença. São iguais. É uma característica do regime autocrático ter a corrupção como base de manutenção do poder político. Portanto, se eu disser que, mesmo, digo-te já, se a FPU toma poder amanhã, terá no mínimo 3 anos, no máximo 5, para implementar uma política pública com efeito na diminuição da pobreza e da fome. Primeiro, é que tens que as autarquias, fazer o cidadão parte do problema e também da solução. Segundo, é fazer investimento público em setores com efeito multiplicador, como é o caso da agricultura, do setor social, estamos a falar de mulheres, infância, velhice e jovens, por exemplo, para depois, no futuro não muito distante, tirar do setor social a educação e a juventude e colocar no setor econômico para ser investimento e não ser gasto, como é a perspectiva desse executivo. Por exemplo, também olhar para a agricultura com olhos de ver, fazer um investimento massivo na agricultura familiar para que aquela cadeia de valor econômico, produzir para consumo, produzir para transformar e produzir para exportar, funcione. Isso leva, se tanto, 3 a 5 anos. É preciso fazer alternância. Agora, a alternância vai acontecer com pressão interna dos parlamentares, na oposição em Angola, sociedade civil na oposição em Angola e, do vosso lado, aí na diáspora, levar esse assunto da Angola na agenda internacional. Vocês dominam línguas, dominam espaços de influência, introduzem-se nesse espaço e levam a nossa agenda para lá. Eu acho que é possível. Ok. Gentleman, o microfone é seu. Muito obrigado. Boa noite, ilustre deputado. Sim, senhora. A primeira pergunta, acho que já foi respondida, que foi colocado pela Mana Imperatriz. Acho que já não há necessidade de assento sobre a CNE, que seria simplesmente, após essa composição que foi feita pela vontade do MPLA, se haveria um recurso por vossa parte, se vamos contornar isso, ou dará sequência do jeito que está, que seria mais ou menos o que eu queria trazer. Mas aqui vamos à segunda pergunta. Há muitos dizeres que a UNITA não faz nada, a UNITA está sentado, não temos oposição em Angola. Bem, essa é uma narrativa não, digamos assim, de todos, de poucos. E essas reclamações vão chegando nos nossos ouvidos, que a UNITA não faz nada. Eu gostaria que o deputado explicasse o que é ser oposição num Estado partidário e em seguida de onde vêm os fundos da UNITA, porque também é isto que eles vão reclamando, dizendo que a UNITA é igual ao MPLA. Obrigado. Boa pergunta. Vou começar pelo final. Os fundos do partido político vêm do Orçamento Geral do Estado, em democracia. 1, vem das cotas dos militantes. 2, vem de apoio financeiro de benfeitores, pessoas que amigos, né, do partido, que decidem financiar. Também podem vir de crédito bancário,
partidos podem ter acesso a este espaço, mas em Angola não é possível, porque os bancos são todos do MPLA e nenhum banqueiro estaria disponível a financiar um partido na oposição que o objetivo é retirar o partido que lhe deu o banco, que lhe fez ser banqueiro em Angola. Embora no mundo democrático é normal, os bancos, o espaço financeiro capitaliza aquele partido que melhor interpretar a política pública e criar, naturalmente, um ambiente econômico-financeiro que favorece esse espaço ou esta elite econômica. Portanto, é daqui onde vêm os fundos de qualquer partido político em Angola. Menos do partido que nos governa, porque esse partido que nos governa não é transparente, não governa de forma transparente, tem uma elite econômica criada na base da conversão produtiva do capital. O MPLA tem bancos, tem empresa de construção civil, tem aquele grupo Chefi, que é um conglomerado de empresas que sustentam naturalmente o MPLA. E isso aqui é público, não estou aqui fazendo nenhuma verdade, está público e publicado. É daí quando vem os fundos dos partidos políticos. Depois, a questão relacionada com... Agora perdi-me. Desculpa, meu caro. Exatamente. O que é ser uma oposição? O que é ser uma oposição em Angola? Exatamente. Existem em Angola, duas coisas difíceis de se ser em Angola. Primeira, ser cidadão e ser cidadão na oposição. Por quê? Porque o regime não está talhado para ser interrogado, para ser pressionado ou para ser questionado. Porque são os princípios democráticos. Em democracia, tudo é questionável, todos são interrogáveis, todos são susceptíveis a prestar contas, porque nós estamos a gerir fundos públicos. O Parlamento é um lugar onde se gerem fundos públicos, destinados a resolver problemas dos angolanos. E quando se assume uma posição contra o regime, você assume um risco até de vida. Porque os regimes têm também, segundo os especialistas, estratégia de resiliência autocrática. Pelo menos o depoimento da Helena Sanches e a Ana Lúcia de Sá, do ISCTE, são formadas em ciências políticas, estudam essas matérias, trazem em seus estudos a famosa estratégia de resiliência autocrática, onde o regime, para resistir, empobrece todo mundo. Empobrecendo todo mundo, e vamos na esteira do que disse o anterior colega, neste espaço de que vamos a caminho de um suicídio coletivo, sim, com empobrecimento geral de todos. Realmente, nos anos 90, no tempo do conflito armado, quem comia no lixo era maluco. Hoje, famílias inteiras, crianças, disputam o contentor do lixo. Então, o empobrecimento generalizado reduz as pessoas a zero. E aqueles que... E assim são mais fáceis manipuladas por via da pobreza. Aqueles que resistirem à pobreza, há a segunda estratégia, que é a cooptação. Cooptá-los por via de cargos no espaço público, por exemplo. Se ele for uma pessoa ligada ao ambiente, for, por exemplo, um ativista, um indivíduo que defende causas ambientais, lhe vão dar a possibilidade de gerir um projeto ambiental público, ele vai se sentir realizado, porque vai ver a sua área de atuação do ativismo a ter a atenção de quem governa, enquanto por trás está uma estratégia de cooptação. Tão logo ele impeça nessa atividade, desaparece do espaço de influência pública, depois há escândalos de envolvimentos de dinheiros e etc., e perde-se ali um ativo que fica comprometido publicamente e deixa de ser uma pessoa influente, uma pessoa que consegue, uma pessoa com capacidade e qualidade de pressionar o regime. Aí tem uma segunda estratégia. Quem resiste à primeira do empobrecimento, a segunda da cooptação, é coagido. O regime vai coagir as pessoas, vai chantagear as pessoas por várias formas, não é? E que leva as pessoas a recuarem na sua ação, a inibirem-se e a se calarem. Quem resiste a essas três, o regime elimina fisicamente a pessoa. É forjado um acidente, há envenenamento. Isso estuda, está escrito em livros.
Isso quer dizer nada extraordinário. Portanto, não, isso, desculpa só, faltou aí, você... desculpa só, deputado. Sim, faltou aí a questão da difamação, da calúnia, para se desacreditar publicamente, né? Quando eles não conseguem por essas vias, também eles vão criar um conjunto de narrativas contra você na sociedade, para a sociedade acreditar, afinal o fulano também é vendido. Ou seja, se você não é vendido neles, é porque você é vendido na oposição. Na oposição, pois. Hitler, muito obrigado por ter completado o meu raciocínio. Estamos sintonizados de facto. Portanto, é assim que os regimes funcionam. O Hitler completou bem. A criação de uma narrativa de aspectos criados negativamente contra uma pessoa influente na sociedade. Por isso é que depois fica a ideia que somos todos iguais. E não somos todos iguais. Não é aceitável comparar um partido na oposição com um partido na posição de governo. O sucesso e o insucesso da Angola depende de quem governa. Isso é constitucional. A oposição não governa. A oposição tenta influenciar o orçamento. Nesse momento, estou com o orçamento já aberto. Depois de terminar a conversa convosco, vou ter que me colocar aqui a estudar, porque tenho que contactar algumas pessoas que me vão ajudar a entender essa questão do orçamento. Não há nesse orçamento alguma visão de futuro social. Não há. Então, quando a oposição não aprova o orçamento, surge a ideia de que não aprovamos porque não aprovamos, estamos na Assembleia. O orçamento tem 3 correntes, ou 3 visões, ou 3 princípios. O primeiro princípio é que ele é uma lei, é a lei do Orçamento Geral do Estado. Ela tem que ser aprovada em lei para ter efeito, digamos, regulador. Depois, ele é um instrumento econômico financeiro. É um instrumento que deve estar contido com aspectos econômicos e financeiros do país. Por último, ele tem uma visão política. A visão política é que é a visão que leva mesmo a não aprovar esse orçamento, que é a vontade de quem governa. Para o MPLA, meus senhores, 1,91% é o que o MPLA entende que se deve investir na agricultura. E a UNITA não concorda. O Bloco Democrático também não concorda, o Prajá não concorda. Portanto, se eu aprovar esse orçamento, estou a concordar com a visão política de João Lourenço, que entende que 1,91% é o suficiente para transformar a pobreza da agricultura em Angola numa grande agricultura mecanizada. Então, eu não posso aprovar esse orçamento. Agora, isso significa que, não aprovando o orçamento, saio da Assembleia, deixo de usufruir dos elementos ligados ao orçamento? Não, também não há nenhum país no mundo em que o partido da oposição não aprovou o orçamento, deixou de usufruir do orçamento. O orçamento é um instrumento de trabalho, é um instrumento de luta. É por esse orçamento que nos desdobramos pelo país, que temos esse contacto, que falamos sobre essas matérias, que buscamos outros entendimentos que custam dinheiro para perceber esse fenômeno, que lutamos contra o regime. Portanto, depois vêm as questões de que somos iguais. Não somos nada iguais. O peso do executivo é sempre superior. Se há fome em Angola, a culpa é do MPLA de João Lourenço. Quer dizer, ele é que faz o orçamento. E o MPLA é que aprova. Mas depois ninguém é essa culpa. Agora, se temos alguma culpa, não sei, se calhar da forma de luta, mas as formas de luta são feitas em função do tipo de limitação que temos. E nós temos muitas limitações. Vamos melhorar? Temos que melhorar sim. Temos de melhorar? Temos. Todos temos. Aqui, no país, nos parlamentares, e vocês aí. E só juntos conseguimos ser mais fortes. É o que eu entendo. Ok. Mambo Mambito, o microfone é seu, depois vamos ao Jorge. Jorge, Isidro, Cissa, depois o Ítalo. Boa noite, boa tarde, família boa aqui no painel e bem-vindo, senhor deputado. Senhor deputado, eu tenho uma pergunta muito simples, só uma pergunta simples. Não, de princípio venho-vos parabenizar, né? Eu parabenizo todos os angolanos que estiveram ontem na manifestação, né? É mesmo de louvar a iniciativa que a FPU teve ontem, então de parabéns. A pergunta que não se quer calar é essa. Essas manifestações vieram para ficar ou vieram para ficar ou só foi assim uma espontânea e
e acaba-se, né? Agora, outra sugestão também que eu trago aqui, outra sugestão também que eu trago aqui ao senhor deputado, tá? Com todo o respeito que eu tenho pelo senhor e pelos membros que fazem parte na FPU, é que nós estamos a criar também nós estamos a criar também uma frente patriótica unida, né? Que é os deputados discutem na Assembleia Nacional. Nós discutimos Angola nessas lives de alinhamento e o povo vai discutir Angola nas ruas. Então eu peço ao senhor deputado e os demais que estão aí na rolagem, os deputados entram mais em contato conosco que estamos a fazer essas lives de alinhamento para alternância em 2027 e entram mais em contato e ficam mais ligados com o povo. Nem que for por semana aparecer um deputado nas nossas lives de alinhamento, né, para nos dar também coragem de nós lutar. Nós estamos a fazer isso por Angola e por não valer vontade, não estamos a ser corrompidos nem nada. Então, nós precisamos mais apoio também dos senhores deputados, apoio não financeiro, mas apoio psicológico, apoio moral e apoio moral para ver se nós continuamos com essa garra até 2027, né? Porque nós aqui estamos a fazer algo que é pela pátria, então precisamos também do incentivo, mas esse incentivo não é financeiro, é mesmo um incentivo assim psicológico só. No momento é tudo que eu tinha. Muito bem. É tudo que eu tinha que dizer aqui, sim. Muito bem. Agradeço, de facto. Este apoio que se referiu é fundamental. Nós temos disponibilidades para o efeito e eu estou disponível para o efeito. Podemos fazer uma agenda e estarmos em contacto semanal. Poderá haver uma outra falha por causa da dinâmica que temos também saídas para o interior do país, mas estamos disponíveis. Nós temos deputados disponíveis para esse contacto. Temos um espaço do grupo parlamentar em que temos uma live semanal e temos disponibilidade para estar em outros espaços e partilhar ideias, moralizar os grupos que estão empenhados nesta luta e outros entes sociais. Assumo publicamente já que é minha disponibilidade para outros processos do género, para outros espaços do género. Temos essa disponibilidade, temos orientação suficiente das lideranças para estarmos à altura deste nível de exigências. Então, isso não é problema nenhum e garanto já aqui que terá presença sempre que precisar, dependendo das nossas agendas de trabalho. As manifestações são para ficar, são um instrumento de pressão. Eu, com o MPLA-TEM, ele tem muitas manifestações, sobretudo agora, neste período em que teremos visitas ilustres no país para interesses privados. É um bom momento de exposição, é um bom momento que todos devemos estar disponíveis a expor o regime, e o regime não resiste à exposição, sobretudo deste nível. Então as manifestações são para ficar e, portanto, não é a primeira, nem a terceira, também não é a quarta. Fizemos no Parlamento, fizemos em função de outros assuntos e, portanto, vamos continuar a fazer vários tipos de manifestações. Temos aquelas que fizemos ontem, que é de rua. Os contextos também vão ditar de que maneira vamos nos movimentar politicamente para pressionar. Portanto, não é uma coisa que surgiu do nada, é um assunto bem esquematizado, faz parte de uma agenda específica e que vai ser uma arma a utilizar sempre que for necessário, segundo aquilo, até onde eu tenho influência do conhecimento dessa matéria. Ok. Dão aí o tep-tep na telinha, os corações. Mano, a conversa está boa, o deputado está aqui a nos dar uma aula magna, ou então estamos a ouvir dele aquilo que nos inquieta. Portanto, vão dando então aí os corações. Pronto, agora a seguir é aí o nosso Jorge Batista, tem a palavra. Boa noite, companheiros do painel.
Boa noite. Boa noite especial ao Olívio, portanto é uma pessoa que eu conheço bem, senhor deputado agora, mas um amigo de longa, portanto, de várias batalhas, várias lutas, é uma pessoa que eu, portanto, parabenizo pela sua resiliência, pela sua forma ativa de participar nos problemas do país. Portanto, já estivemos várias vezes juntos, participamos também em batalhas juntas, né? Eu não tenho praticamente questões a fazer, Olívio. Queria, de facto, é que eu tenho feito, já fiz, uma vez teve aqui uma deputada, uma senhora deputada da UNITA, no painel, e a minha preocupação é que eu, portanto, tenho algum problema em saber porque é que a UNITA não traz várias vezes a agenda económica para debate. Quando eu digo para debate, com a sociedade civil. Sabendo que a sociedade civil tem uma franja de vários empresários, vários empreendedores que se sentem lesados, alguns se sentem, portanto, enviados do sistema, do regime. Eu penso que é uma oportunidade de se fazer, tanto, discussões para debater o mercado, a agenda económica, as oportunidades que Angola tem, as dificuldades, portanto, não digo o contraditório, mas debater mesmo, porque acho que tanto os partidos políticos dão muito ênfase à situação social, que eu acho que é de facto a que mais preocupa qualquer um cidadão, mas temos de perceber que a agenda económica é que move o país. E se o parceiro, portanto, ou digamos, não vamos chamar parceiro, porque portanto, o partido, no caso, ou o governo, às vezes a UNITA não consegue, portanto, ou a FPU não consegue arrancar de lá algumas situações que pudessem beneficiar a classe, mas eu penso que nesse momento a FPU pode fazer agendas, né? Fazer encontros periódicos. Existem muitos empreendedores, muitos empresários que estariam disponíveis para conversar, para verem oportunidades, saídas, etc., e que podia então também fortalecer, portanto, a posição da FTU com a sociedade civil e em particular com os empresários. Portanto, Olivier, no fundo é esta questão que me preocupa, que eu continuo a falar com todas as pessoas que eu conheço, deputados, até alguns dos presidentes, ainda ontem estive com um que também faz parte da FPU, e foi o que eu disse. Não? Foi o que eu disse. No fundo, não é uma questão, mas era saber porque é que não se faz muito isso, porque é uma arma que se podia usar, fora a questão social, né? Mas é uma arma que ou os partidos não acham isso prioridade ou especialidade, mas o mundo move-se com a economia, né? Sem dinheiro, sem condições, sem nada, não se consegue. E a classe empresarial é que, de facto, consegue trazer essa necessidade que Angola tem. Muito obrigado. A princípio era isso que eu queria expor e partilhar e debater, e também ouvir da sua opinião o que é que vocês pensam, enquanto o grupo da FPU, relativamente a esse assunto. Ok. Senhora. Um momento. Imperatriz. Imperatriz, pode gerir o painel de momento? Vou só pedir aqui à moderadora para gerir, ou vou me retirar. Sim, eu posso. Então, olha, depois é o Isidro, depois o Hitler, depois o Cissa, depois tem o Darilov, angolano nervoso. Ok. Entendeste, né? Sim. Pronto, é isso. Pode continuar. Primeiro, quero felicitar aí o Jorge Batista, não vejo há muitos anos. É um bom companheiro, compatriota e lutador. Tivemos em bons debates sobre esse nosso país, e, enfim, agradeço pela questão. Bem, o espaço, de facto, a agenda econômica é uma agenda interessante e das mais importantes para a agenda social. É que a agenda social tem maior proximidade, porque o cidadão abre-se, aproxima, e é algo que nós temos contato direto. Relacionado. Sim. Não, pode continuar. Ok. A questão relacionada com a agenda econômica não está fora da pauta da Frente Patriótica Unida, ou dos grupos ou dos partidos políticos que a compõem. De tal maneira que, na última jornada nas comunidades feita pelo Grupo Parlamentar da UNITA na província da Huila, houve realmente
um encontro a este nível com o empresariado local, onde recebemos uma série de situações em que foram também apresentadas publicamente. Agora, há alguma exclusividade, passa aqui com as devidas aspas, de quem governa no espaço econômico e financeiro, sobretudo pela forma como se chega a este espaço. É muito mais fácil, por exemplo, asfixiar o empresariado e impor ao empresariado uma agenda sintonizada a quem governa. As pessoas que resistem a isso sofrem duras consequências, ou apartam-se, ou então, digamos, resignam-se num espaço e não se abrem, porque têm medo de ser conotados. E nós também é um dos elementos que nos dificulta a ter acesso a mais informação e até a aproximação a este grupo de influência econômica que, de facto, representa a dinâmica econômica do país. E é uma preocupação que está aqui anotada e vamos, de facto, levar em consideração. Nas intervenções públicas do presidente da UNITA, do presidente do Bloco Democrático e do Prajá, nas intervenções públicas do grupo parlamentar, do presidente do grupo parlamentar da UNITA, sobretudo da UNITA, sobretudo relacionadas ao OGE, há muita informação que é apresentada sobre a questão econômica do país, sobre o entendimento que se tem da vida econômica, das oportunidades, das dificuldades do mercado, etc. Só que também temos o problema de que essas informações não passam no espaço público, por um lado. São informações que ficam num espaço como este, os documentos são longos, e que se fossem, portanto, vídeos, ou sei lá, teriam maior impacto em termos de aproximação. Mas é uma grande preocupação que temos que assumir, que temos que melhorar com a máxima urgência para conseguirmos ter uma relação e uma linguagem que nos aproxima a esse grupo. Está anotado, Jorge Batista, muito obrigado. Bom, só para complementar, pronto, mas eu, no fundo, a ideia seria fazer tertúlias, né? Eu quero falar, portanto, tertúlias porque eu acho que o contacto direto, mesmo havendo aquilo que o Oliva acabou de falar, o receio, mas nós estamos aqui a falar de Angola. Angola tem necessidades urgentes para ter uma classe empresarial forte, coesa, capaz, porque temos tudo. E às vezes os partidos podiam, de facto, arranjar parcerias para continuarem a falar sobre isso. Portanto, no bairro nós temos aqueles vendedores ambulantes que também são empreendedores hoje. Nos bairros, em qualquer parte do país, temos muitos empreendedores ambulantes que são a maioria até, portanto, por isso é que dizem que os empreendedores estão a fazer um trabalho de sobrevivência. Mas os partidos políticos, no caso a FPU, se puder, e deixo aqui portanto, uma partilha, se puder falar com esta classe frequentemente, portanto, ver o que é que se passa, porque essa classe às vezes também tem soluções, e se não é ouvida por um lado, por quem governa, mas pode de facto a oposição capitalizar a informação, não é, privilegiada para poder até, portanto, em momentos oportunos atacar, porque eu acredito que a oposição hoje está preparada para isso, para discutir tudo, mas que a situação econômica do país é urgente, porque hoje o país está na miséria, a fome tem a ver com a situação econômica, se as pessoas não têm poder de compra, tem a ver com a fome, também com a situação econômica. Temos muitos empresários e pequenos microempreendedores à deriva, na rua, a tentarem sobreviver. É preciso capitalizar, falar com as pessoas, perguntar qual é a solução, por que é que estão nisso, por que é que não deram um passo maior. Portanto, é uma partilha, é uma dica que eu acho que é uma dica importante para o país e que a FPU podia também aproveitar para debater frequentemente essa situação. Obrigado e um abraço por ter estado. Muito obrigado, Jorge Batista. Está anotado, está mesmo anotado. Muito obrigado. Estou contigo na luta e acho que estás a fazer um bom papel e muita força. Muito obrigado, igualmente. Sim, senhora. Ok, obrigada, Jorge. Agora é a vez do Isídio Fortunato. Muito obrigado, Imperatriz. Antes de dar sequência aqui à minha fala, eu gostaria de dizer o seguinte: vocês já sabem como é que nós somos aqui quando recebemos uma figura aqui, ok? Os nossos convidados, nós temos que dar mesmo presentes. Eu estou a ver aqui, o deputado só está com 23.
nós precisamos de aumentar esses presentes aqui no deputado Olívio Quilombo, porque é uma gentileza que nós fazemos aos nossos convidados, ok? É uma forma de nós mostrarmos o nosso apreço pela presença. É sempre simbólico, porque quase não tem nenhum valor, mas é uma forma de mostrarmos o nosso apreço pela presença partilhada aqui com as pessoas. Portanto, façam isso e não se esqueçam também de fazer aí o tap-tap na telinha para nós mantermos a live cada vez mais estável. Ok. Eu estava aqui... Deputado Olívio, mais uma vez, muito boa noite. Obrigado por ter respondido aqui ao chamado aqui do Mais Velho Nacho. E essa conversa aqui, a nossa conversa está a ser interessante. Eu queria saber aqui alguns pontos que eu acho que são muito importantes. A minha observação me diz que a questão de Moçambique é uma questão extremamente sensível, mas que, no entanto, se nós olharmos bem, os ingleses, aqui a Chatham House, estava mais ou menos para receber o Daniel Chapo como presidente de Moçambique, aqui para uma conferência ou qualquer coisa assim. Portanto, eu achei um movimento muito malaico, porque vai mostrando que os interesses das potências ocidentais chegam a ser superiores aos valores que eles defendem, que deviam ser universais, como eles normalmente mostram, né? Tentam mostrar que os seus valores são universais, a questão da democracia, instituições e etc. Mas quando há questões de interesses com relação aos recursos africanos, eles viram sempre o olhar ao lado. O que é que o deputado acha desse comportamento da comunidade internacional? Uma vez que não é só Moçambique, mas também, por exemplo, Angola também tem esse problema. Esse problema de que normalmente sabe-se que Angola vive uma ditadura, há muitos relatórios que saem da Casa Branca, muitos relatórios sobre assassinatos, prisões políticas e etc., mas, no entanto, ainda temos um Biden a fazer um negócio com um governo basicamente corrupto e que mata o povo à fome. Qual é o paralelismo que faz entre esse comportamento e a questão de equilibrar aqui os interesses versus os valores? Ok. É uma grande questão, Isidro, muito obrigado por ela. Eu estava aqui a procurar nos meus livros, há uma obra interessante que eu gostava de recomendar-vos, que traz mais ou menos esta visão que o Isidro trouxe em termos práticos. Eu não consigo ver aqui agora onde está. Desculpa. Enfim, não consigo ver. Mas o livro é de Lucy Corkin, é uma sul-africana. O título é Iniciativa Africana. É um livro que fala sobre como os Estados africanos conseguem envolver a comunidade internacional nos seus assuntos internos, lhes darem legitimidade externa para circularem no sistema internacional. Moda de troca, recursos estratégicos, sobretudo com países como Angola, que têm recursos altamente estratégicos, como é o caso do petróleo. Portanto, o petróleo de Angola é o passaporte do MPLA para deambular pelo mundo e para entrar nos vários espaços internacionais. Agora, falou bem da Inglaterra e falou também bem do Chatham House, mencionou, portanto, que ante a pressão que está a ser feita a essa think tank internacional, houve esse recuo. Eles reconheceram as eleições, eu acompanho a página da Quitéria, e, portanto, foi lá onde eu me apercebi disto. É mesmo a Inglaterra que o seu Ministério das Relações Exteriores teve uma ação muito forte, também fruto de trabalho de angolanos e de outras instituições ligadas ao combate à corrupção, que deu no que deu agora com a nossa irmã Isabel dos Santos. Portanto, esse documento último que saiu ali. Agora, o sistema internacional, com todo respeito, é corrupto. E os interesses falam alto. Citou muito bem o Departamento de Estado norte-americano, que tem um relatório sobre direitos humanos que é anual. E o que trata da Angola é tão somente catastrófico. O relatório do Departamento de Estado sobre direitos humanos no mundo e em Angola é catastrófico. Eliminação física, detenções arbitrárias, para uma série de situações, violência excessiva da polícia, etc.
Nós estamos, nem na cauda estamos, mas é o mesmo Estado americano, na pessoa da Casa Branca, de seu presidente, fará uma visita, possivelmente, no próximo mês em Angola. Portanto, nós temos este problema, mas há uma vantagem nisso tudo. A vantagem é que os Estados Unidos da América é um país em que as instituições não são manipuladas nem manipuláveis, em que o Departamento de Estado tem uma visão e a Casa Branca tem o inquilino passageiro, tem outra visão. E o Tesouro Americano, o Departamento do Tesouro Americano tem outra visão quanto às sanções econômicas que não se quer admitir do embargo dos dólares em Angola. Portanto, nós temos espaços para influenciar e fazer alterar esse quadro de pensamento. Então, eu acho que, no tocante ao sistema internacional, há mesmo interesses e o lobby nos Estados Unidos da América é legal. Nós somos, em Washington, Angola é o segundo país que mais lobby faz, só perde pela Arábia Saudita. E lá é uma atividade legal. Se tiver alguém que está nos Estados Unidos da América, pode confirmar isto. É uma atividade legal. Não temos o mesmo fôlego financeiro que o MPLA tem, usando recursos públicos para ter um lobby para chegar até esse nível, mas temos outras portas que podemos usá-las bem e podemos atingir esse nível de influência, sobretudo utilizando vossos excelências que estão nesses espaços da diáspora, que têm os códigos de acesso, estão lá, podem levar, repito, a agenda da Angola na linguagem deles a esses espaços. Esse é o meu pensamento, Isidro. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela resposta do deputado Olívio. Tenho mais aqui mais umas perguntas. A segunda. Não acha que Angola está, nesse momento, na lista cinzenta da GFI? Devia ser visto como uma bênção para quem está na oposição, por exemplo, devia ser visto como uma bênção a todas as sanções econômicas que Angola sofre, porque o dinheiro que vem do exterior normalmente é desviado para aplicações privadas e etc. Não acha que, de uma forma ou de outra, o investimento estrangeiro tem sido a grande porta de corrupção do MPLA na política angolana? Eu acho que é uma bênção, sim. É uma boa arma de luta. E nós apresentamos publicamente a declaração política do grupo parlamentar, do Oliver Chiacra, na semana passada, há uma semana, este elemento da entrada de Angola nesta lista da vergonha internacional, em que estão aqueles países que financiam o terrorismo e que não se consegue explicar a fonte de receita, o processo de endinheiramento de pessoas ricas, sobretudo aquelas pessoas politicamente expostas, que são aspectos porque os ricos em Angola são pessoas muito próximas à política, infelizmente, mas existem pessoas ricas em Angola que ficaram ricas trabalhando sem ter ligações políticas, existem, e também um número considerável está aí, mas as pessoas mais influentes economicamente são realmente aquelas com grande oportunidade política. Então, é uma oportunidade que temos de ir a fundo dessa questão do GAFI, que é uma questão muito séria, mas muito séria mesmo, que está a ser bem ignorada pelo governo de Angola, sobretudo pela forma como se deu resposta àquele comunicado do Ministério das Finanças, que é um comunicado a desvalorizar e a tornar a questão do GAFI uma questão qualquer, a qualquerizar, como se diz em Moçambique, o assunto, sendo um assunto sério, que coloca Angola numa posição de desacreditação internacional. É uma oportunidade para nós, a oposição, em expor e aprofundar cada vez mais essa questão. É uma oportunidade para nós, sociedade civil, em influenciar por via mesmo essa agenda. E uma agenda internacional, diz, está aqui, vocês é que dizem que Angola está nesse negócio do GAFI, mas justamente são os mesmos que dizem que Angola está a dar avanços. Portanto, como esclarecer esta dissonância em termos de pensamento e de velocidade do mesmo país? E vamos explorar ao máximo os debates subsequentes sobre a saúde do Estado, sobre a condição financeira de Angola. Ok. Tens mais alguma questão, Exílio? Ou... Tenho mais aqui a última questão. Muito obrigado, deputado Olívio Filho. A última pergunta que eu tenho é que
Aquela hora, conforme o deputado respondia, acho que a pessoa que estava a responder já não está aqui conosco. Mas enquanto o deputado respondia, falava muito em investimento privado, da necessidade do investimento privado, do investimento estrangeiro e etc. Deputado, não acha que nós precisamos de começar a olhar menos para o investimento estrangeiro e consolidar aquilo que é o investimento no capital humano? Porque essa é a percepção que eu tenho. Nós precisamos, a questão de nós não termos uma economia até agora que foi diversificada e etc., vai mostrando que a problemática já não pode ser simplesmente associada ao investimento estrangeiro, mas deve ser vista na crise da grande eficiência que o MPLA plantou em Angola, que é o capital humano. Nós temos um capital humano extremamente deficiente, e eu gostaria de saber se o deputado Olívio Quilombo, como é que olha as questões de investimento estrangeiro versus investimento no capital humano? Como é que é possível fazer aqui um paralelismo para que o capital humano seja a prioridade antes de voltarmos às políticas centralizadas na questão da atração de investimento estrangeiro? Ok, Isidro, mesmo na questão de investimento estrangeiro, se for consultar o site da IPEX, que é a Agência Nacional de Investimento Externo, o que temos é uma série de intenções. Intenção de investimento é uma coisa, realização de investimento é outra coisa. Está no site da IPEX, você vai consultar lá, vamos ver que também não atraímos assim grande coisa. O que nós temos é intenções. Agora, de facto, o problema da Angola é a pessoa. E nós temos uma bomba relógio, ainda bem que fala sobre isso. Os dados sobre a população da Angola dão-nos a ideia de que 65% da população da Angola tem menos de 24 anos. Somos o terceiro país mais jovem da África e o sexto país mais jovem do mundo. O normal seria que esta característica, fruto da questão da população, que está na ordem dos 3% ao ano, e a questão da economia é igualmente o mesmo número, embora o governo de Angola, o executivo angolano, nesse orçamento geral do Estado, projeta um crescimento de 4%, 1% acima de 3% da questão da população, obriga essa característica resultante do boom demográfico que o investimento seja feito no homem, como no setor social, grandemente, para haver uma questão da justiça social, a justiça distributiva, a educação, a saúde, e a mulher, que é o ser vivo humano em maior número em Angola, que é o rosto da pobreza, é o rosto da fome, é o rosto da economia informal, que está na ordem de 80%. Ou seja, o desemprego também é jovem no feminino, porque em cada 10 empregos criados em Angola, 8 são no informal, e não é economia que resiste a tão elevada informalidade. Pode existir informalidade em todo o mundo, mas não em níveis assustadores e descontroláveis que colocam a economia em causa. Portanto, este governo, Isidro, sendo um governo autocrático, de autoritarismo competitivo, não está interessado em investir nas pessoas, não está interessado em empoderar o angolano. Um governo, se estivesse interessado em investir nas pessoas, fazia autarquias para diminuir o peso da pressão política e econômica sobre o Executivo Central, que é para o cidadão se realizar lá, na comunidade, partilhar poder e partilhar problemas, partilhar poder e desanuviar a pressão. 1, 2. É ideia pessoal e também do grupo que represento, retirar do setor social a educação e a juventude, colocar no setor econômico para ser um fator de poder e criar uma rúbrica específica, nós somos já do Estado, chamada juventude, porque é o maior ativo que temos. Se não se investir neste ativo, eu acho que ainda não é ativo, porque ativo já é capital humano, não vamos conseguir tirar o famoso dividendo demográfico, como disse uma das reuniões da União Africana, que tinha como missão uma visão sobre a população de Angola, como a geração 70%. Isso foi mesmo uma questão de debate na União Africana. Até tem aqui um livro que é Roteiro da União Africana sobre, repito, Roteiro da União Africana sobre
o aproveitamento do dividendo demográfico através de investimentos na juventude. Como a resposta da decisão da Conferência da União Africana, que foi em 2016, e o tema era exatamente esse, aproveitamento do dividendo demográfico no na juventude. Pronto, Angola ratificou este documento, foi subscritora, e dali já não passou. Agora, Isidro, para o jovem angolano ser valorizado, a mulher angolana jovem ser valorizada, o MPLA esquece, não é possível, porque o MPLA mantém o seu poder político na base do subdesenvolvimento, não é? Do desempoderamento. Por exemplo, a lei de terras. Nós temos recursos estratégicos em todo o país. O MPLA aprovou sozinho uma lei que criminaliza o garimpo, que considera agora ilegal, de recursos minerais. Na minha opinião, seria uma forma de empoderar as pessoas, de diminuir pressão sobre o governo. Se eu tenho ouro na minha lavra ou na minha fazenda, eu exploro e vou vender a um certo espaço, o governo controla por via de impostos. Agora, se esse ouro for em quantidade industrial, ali o governo aparece e faz sociedade comigo. Então empoderece esse cidadão. Mas para o MPLA, isso é crime. Isso faz... Abra mente e conecta-te. Conexão.